Bom, pessoal, boa tarde. Vamos continuar o nosso vídeo aqui, né? Hoje a gente vai ver o dimensionamento do carburador, né? Da borboleta, do Venturi, né? E a gente já, nos vídeos anteriores, né, a gente já falou sobre as fases de trabalho, né? Do carburador, a relação de ar-combustível, né? A área do círculo, que foi no vídeo passado, né, para a gente aprender a calcular a área. E hoje a gente vai cair nessa parte aqui, ó, cálculo do carburador segundo a Solex, e também vou falar um pouco do segundo a Weber, né? Então, aqui é o seguinte, a gente tem que pensar num princípio assim, quando a gente vai calcular o carburador. O que vai entrar em questão? Vai entrar em questão a rotação de potência máxima, a cilindrada, né? É até errado falar cilindrada, né? O volume do motor, né? O volume do motor, né? Se ele é 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, né? Para a gente conseguir determinar a borboleta que vai ser usada nessa vazão, né? E é óbvio, né, que existem outros cálculos, né? Eu conheço esses dois, né? Vou passar esses dois para você. A gente vai discutir um pouco também depois, né? Então, o que a gente tem que ter em mente aqui? A área, né? O diâmetro de passagem, a borboleta de aceleração, ela funciona assim. Quanto maior for a borboleta, maior é o fluxo de ar combustível, né? E quanto menor for a borboleta, menor é o fluxo de ar combustível, né? Quanto maior for o Venturi, menor é a aceleração, né? Da depressão, né? Então, sempre que a gente pensar em borboleta de aceleração, a gente vai pensar em fluxo de ar combustível. Quando a gente for pensar em Venturi, a gente vai pensar em aceleração de ar, né? Que aí no Venturi que o combustível vai se misturar. O Venturi, na realidade, ele serve para criar aquela obstrução ali, aquele afunilamento, ele serve para criar uma depressão e puxar o ar combustível, né? Então, se a gente for olhar aqui, ó, a borboleta aqui, ela controla a vazão. Conforme se abre aqui, mais ar entra, menos ar entra. E o vento aqui, sempre ele vai estar aqui com a saída de combustível no Venturi, né? Ou é nesse tipo, ou é aquele igual o Solex 28, que ele vem comprido aqui, mas sempre a saída vai estar posicionada aqui no meio do Venturi. Por quê? Aqui a aceleração do ar vai fazer o motor conseguir puxar o combustível que está aqui na cuba, né? Então, o Venturi sempre ele vai ser, a função dele vai ser criar a depressão. Então, quando a gente falar em Venturi, a gente vai ter na cabeça, quanto maior o Venturi, menor é a depressão, menor é a aceleração do ar. Quanto menor o Venturi for, maior é a depressão, maior é a aceleração do ar. Então, é o inverso. Se aqui for pequeno, o ar passa mais rápido. Se aqui for maior, o ar passa mais lento. Já no caso da borboleta, aqui é o contrário. Maior a borboleta, maior é o fluxo. Menor a borboleta, menor é o fluxo, né? Então, por isso existe um cálculo para você não sair aleatoriamente, escolhendo alguma coisa aí, né? Vou escolher um carburador, meu motor precisa de um carburador maior, eu estou usando um carburador pequeno e estou perdendo a potência que eu poderia extrair do motor, né? Ou então eu coloquei válvulas aí de admissão aí, com bastante vazão, coloquei válvulas de 40, mas estou usando um carburador muito pequeno, um de 30, não adianta, né? Então, geralmente isso é uma coisa que eu aprendi essa semana e até vou passar para vocês aí também, que é legal isso daí, que geralmente o carburador ele
ele deve ser do tamanho da válvula ou até um pouco maior do que a válvula de admissão, né? Então, a Solex, ela tem uma fórmula que eu tirei do manual que eu tenho aqui, que é esse manual aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar a capa do manual aqui, ó. Isso aqui tem na internet, ó. Esse manual, que é um manual bem antigo, né? Ele fala aqui que é para esses carburadores aqui, Solex 28 e tal, mas ele serve para os outros também. E, então, eu vou... Aqui ele fala o seguinte, né? Aqui ele fala o seguinte, ó. Eu marquei aqui no papel depois. Se você for usar um carburador para 1, 2, 3 ou 4 cilindros, ele tem uma fórmula aqui, ó. Para 6 cilindros ele tem outra e para 8 cilindros ele tem outra aqui, né? Então, eu marquei aqui para ficar mais fácil, que ele está pequeno. A fórmula do Solex é o seguinte: diâmetro da borboleta igual 0,82 vezes a raiz quadrada do volume unitário do motor, né? O volume de um cilindro, né? Vezes a rotação dividido por 1000. Marquei aqui, né? O VH aqui é volume unitário do cilindro, em centímetros quadrados, né? E cúbicos, aliás, né? Não é quadrado, não. Vou marcar aqui. Isso aqui é volume, né? Então, se é volume, é cúbico, não é área, é volume. Então, é cúbico aqui. E a potência aqui, a rotação de potência, né? Dividido por 1000. Então, no caso de um Volkswagen aí, geralmente a rotação de potência que está no manual lá é 4.200, né? Então, a gente vai usar 4.200 para explanar esse cálculo aqui, né? Então, para 1, 2, 3 ou 4 cilindros, é esta fórmula aqui. A gente vai ter um exemplo ali depois. 0,82 vezes a raiz quadrada de um volume de um cilindro vezes a rotação dividido por 1000. Se for para 6 cilindros, não tem o 0,82 na frente. É só a raiz quadrada do volume unitário vezes a rotação dividido por 1000. E se for para 8 cilindros, acrescenta-se 15% aí, 1,15 vezes a raiz quadrada do volume unitário vezes a rotação, né? Aí a fórmula para a gente achar o Venturi, ela vem depois da borboleta. Então a gente acha a borboleta com essa fórmula e depois a gente vai achar o Venturi a partir do valor da borboleta. Então o Venturi vai ser o diâmetro da borboleta vezes 0,8, né? Então o Venturi ele vai ser 80% do valor da borboleta, né? Então é V, né? O Venturi igual ao diâmetro vezes 0,8. Isso no cálculo da Solex, né? Então, aí alguns exemplos aqui. O 1.200. Então, a gente tem aqui a borboleta para um 1.200. 0,82 raiz de 300, porque é 1.200 dividido por 4. Então, vai dar 300. 4, 3, 12, né? Então, vai dar 300 aqui. 300 vezes 4. Por que 4? Porque é 4.000 dividido por 1000, né? Então, aqui é o pico de rotação, 4. Então, vai dar, coincidentemente, vai dar os 1.200 aqui, né? 0,82 vezes raiz de 1.200, vai dar uma borboleta de 28,4. O comercial aqui é 28, né? O 1.200 usa uma Solex de 28, mas vai muito bem com uma Solex 30, né? E a gente vai ver isso porque daqui a pouco. Achou a borboleta, a gente vai calcular o Venturi. Venturi é o diâmetro da borboleta vezes 0,8, que vai dar 28,4 vezes 0,8, 22,72, né? Então, diâmetro do Venturi, 22,72. Ele usa um carburador de 28 com o Venturi de 21,5. Isso é o que a Volkswagen usa, né? Deveria usar um pouco maior até. No 1.200 aqui é o mesmo cálculo, só vai mudar 325, porque é 1.300 dividido por 4. E aqui eu coloquei o pico de rotação com 4.200, porque o manual diz lá que o 1.300 ele chega a 4.200 RPM, o pico de potência dele. Então a gente fazer a conta aqui, né? Multiplicou 325 por 4,2, 0,82 vezes a raiz de 1.365, vai dar uma borboleta de 29,55.
ele usa 30 de borboleta, o Solex 30, né? Então aqui a gente arredondou para 30. Aí o Venturi, 30 vezes 0,8, vai dar um Venturi de 24. Então aqui ele bate. Para você ter um carburador para atingir essa rotação de 4.200, né, e ser bem alimentado ali, ele precisa de uma borboleta de 30 e um Venturi de 24, no caso do 1.300. Aí, no caso do 1.500, começa a mudar, porque a Volkswagen usou o Solex 30 até no 1.600 da Brasília, né? As primeiras lá saiu com o Solex 30. Aí vocês vão ver como estava mal alimentado. O motor estava mal alimentado, né? Estava faltando fluxo de ar. No 1.500 aqui a mesma conta, só muda aqui que é 1.500 dividido por 4, e ele vai dar uma borboleta aqui, ó, de 32,54. Deixa eu refazer essa conta aqui para ver se é isso mesmo. Que eu estava fazendo a conta aqui, a calculadora apagou no meio do caminho. Então deixa eu refazer essa conta aqui para ver se é isso mesmo. Exatamente, 32,54. Então 32,5 de borboleta. E como a gente tem o Venturi aqui, 32,5 vezes 0,8, 26. Então, para um 1.500 atingir os 4.200 aqui com uma certa folga, ele precisaria de uma borboleta de 32,5 e um Venturi de 26. Isso são cálculos, né? Com certeza, tem muito 1.500 que atinge essa velocidade, essa rotação, com a borboleta de 30 e o Venturi de 24, mas isso são cálculos. Nos cálculos, isso aqui seria o ponto de partida, né? Aí nos testes a conversa é outra, né? Aí no caso de um 1.600 aqui, ó, a mesma conta, só muda aqui o cilindro que vai para 400, que é 1.600 dividido por 4, e ele precisaria de uma borboleta de 33,60 e multiplicando a borboleta aqui pelo 0,8 para achar o Venturi, um Venturi de 26,88. Então, precisaria de um diâmetro mínimo aqui de 33,60, 34, e um Venturi de 26,88. O 1.600 aqui no Brasil, ele saiu com o Solex 30, né, no começo, e depois ele já no Zé do Caixão, né, com o Solex 30, depois ele já foi para a Variant ali com a dupla carburação, que foi uma inovação, né, que realmente ficou muito bom. Suprindo, né, essa necessidade, né, no caso de uma dupla carburação, pela posição do coletor ali, ele não tem aquela alça, né, que o coletor da carburação única tem. Então aquela alça, queira ou não queira, favorece o torque, né? Coletores longos, eles favorecem a aceleração da mistura, né? Apesar de ter condensação, perder-se mistura no caminho, ele favorece também na questão de torque, né? E no caso da dupla, como o coletor é baixo, ele não favorece tanto o torque, mas também não perde mistura por condensação. Então, no caso de um carburador iguais, sendo usado central e outro no caso em dupla, com coletor curto, o que usa dupla ele vai usar os giclês menores. Ele não vai ter uma perca de mistura no caminho, só que não vai ter um favorecimento de torque. Então você tem que acelerar mais a mistura, né? E você faz isso com o Venturi. Aí o que acontece? No 1.600 usaram lá o 32 com o Venturi de 24 e ficou bom, porque você não tem aquela alça favorecendo o torque, em compensação você reduz o Venturi. Então quem for usar esse cálculo para dupla, maravilha, coloca a borboleta 34, mas o Venturi aqui sempre jogue para 2 a menos. Então no caso aqui, ó, 2 a menos aqui seria 24,88. Então é algo em torno de 24, borboleta 34, Venturi 24, ou Venturi 25 aí no máximo, porque você vai ter uma progressão melhor do carro do que você teria com esse mesmo carburador colocado numa central, né? Se colocar uma
uma dupla carburação com 34 e o Venturi 27, você vai ter uma progressão um pouco mais lenta, um pouco mais ruim a progressão. O carro começa a acordar com uma borboleta mais aberta, né? Aí nós temos um outro cálculo aqui, que é o cálculo segundo a Weber. Esse aqui eu achei no site da Ferrari, no chat, um fórum que eles conversam lá sobre Ferraris, né? Então tem esses cálculos aqui que eles fazem lá para Weber, né? E a Weber, ela é o contrário da Solex. Ela acha primeiro o Venturi para depois achar a borboleta, né? Então no caso da Weber, ela tem lá o Venturi que é igual a 20 vezes a raiz quadrada do valor unitário do cilindro, igual a Solex, né? Do valor unitário do cilindro, dividido por 1000, vezes a rotação dividido por 1000, que é igual o do Solex lá. Então ela muda um pouco aqui o cálculo, mas no final das contas praticamente dá igual. Então eu fiz uns exemplos aqui. Ó. No caso do 1200, a gente tem aqui 20 vezes a raiz quadrada de 300 dividido por 1000 vezes 4000 dividido por 1000. Então a gente tem aqui que precisa de um Venturi de 21,90. No nosso exemplo da Solex aqui, ó, o Venturi aqui da Solex aqui, ó, ele deu 22,70. Então ele deu uma diferencinha, né? Aí, no caso da borboleta, do cálculo da Weber, ele diz que o diâmetro da borboleta é 1,25 vezes o Venturi. Então, no caso aqui, a gente tem o Venturi de 21,90 vezes 1,25. Dá uma borboleta de 27,38. A gente usa no 1200, o Solex 28, ele é 28 com o Venturi de 21,5. Então, ó, o cálculo do site aqui da Ferrari está mais próximo do que usa, né? No caso do 1300 aqui, ó, 20 vezes raiz quadrada, 325 dividido por 1000 vezes os 4,2, que seria o 4,200 dividido por 1000. Aqui dá um Venturi, ó, 23,36. No nosso cálculo aqui, ó, né, ele praticamente ia dar a mesma coisa aqui, ó. Que aqui ia dar 29,55 e usei 30, né? Então ia dar praticamente a mesma coisa. Aí no caso da borboleta aqui, ó, a gente tem 23,36 aqui vezes 1,25, 29,55 de borboleta. Exatamente igual lá, 29,55. Então, no 1300 os dois cálculos bateram. No 1500 aqui, ó, o mesmo cálculo, ia dar um Venturi de 25. Lá já deu mais, lá já deu 26 no Solex. Aqui já na Weber deu 25. E o diâmetro da borboleta aqui, né, é 25 vezes 1, 24, deu 31,3. Lá já deu mais, lá já deu 32,50, né, que deu 31,3. No nosso caso do 1600 aqui, a gente tem o 20 vezes raiz quadrada de 400 dividido por 1000 vezes 4,200, daria um Venturi de 25,92. Multiplicando o Venturi pela constante 1,25 aqui, 32,40 de borboleta, né? Então, o que acontece aqui? A gente tem os valores praticamente idênticos do Solex para Weber, né? E o que acontece? A gente pode tomar isso como um ponto de partida, né? Então, para escolher um carburador, né? Então, quem tem o 1600 e não quer passar para dupla, é bem-vindo colocar aquele Terminator lá que o Alan, o Eduardo lá da J faz, o Eduardo faz também, o Alan faz, o Vander lá de Tu faz, que consiste borboleta de 32, você vai estar próximo aqui, um pouco menor, borboleta de 32, e mandar fazer o Venturi para 25, né? Ou, no caso, 26. Eu preferia 25, a gente vai entender isso daí. E quem tem um 1500 também é bem visto, né? Fazer um Terminator, né? Com
com a borboleta aqui no caso do cálculo da Weber aqui, ó, uma borboleta de 31,5, pode arredondar para 32, com o Venturi 25, também fica excelente, né? E no caso do 1300, né, eu não abriria o Venturi. Eu tenho um carburador meu aqui que está com 26 de Venturi, eu não testei ainda, mas eu não abriria o Venturi. Eu faria um Terminator lá, com borboleta 32, o máximo de borboleta que der, 33 e até 34, mas eu manteria o Venturi 24. Porque o que acontece? Você vai ter uma aceleração um pouco mais rápido da mistura para o motor pequeno, né? Isso que a gente vai comentar agora, né? Então, borboleta maior, como a gente comentou lá, ela vai aumentar o fluxo, né? Então, tem uma discussão que eu aprendi essa semana com o Zotti, com o Ricardo Gomes, que consiste o quê? Em fazer um funil aqui, vamos fazer um funil assim, né? Aqui o que acontece? Aqui está a válvula, né? Vamos supor, 33 no 1300. Aqui no meio está o coletor, você teria aqui um coletor, sei lá, de 34, números hipotéticos. Aqui você teria a borboleta, 35, e por último você teria lá a corneta lá em cima, 40. Então você faz um funil, começando o ar a entrar grande e vir afunilando até chegar numa válvula menor, aumentando a aceleração dessa mistura para encher a câmara de combustão mais rápido, né? O que acontece? A gente não consegue abrir um carburador de um Solex 30 com o 33. A gente consegue abrir com 32. Então, como ele usa a válvula de 33, é muito útil abrir ele para 32, que você vai melhorar o fluxo de ar para suprir essa válvula de admissão que a gente tem aqui, ó. Não adianta nada ter uma válvula de admissão aqui com 33 e você colocar um carburador aqui com a borboleta de 26. Você tá estreitando aquela passagem lá, você não está criando uma velocidade, ele não é um Venturi, ele é uma válvula, né? Então você está criando um estreitamento ali, está dificultando a passagem do ar, o motor não está respirando, né? Então é muito útil fazer isso. Então a gente tem aqui borboleta maior com Venturi menor, você tem o principal entrando mais rápido, justamente por esse efeito, né? Você tem lá uma válvula de admissão 33, né? Tem uma borboleta maior, você está entrando vazão e você tem um Venturi lá em cima menor. Você está criando velocidade para essa vazão ir lá para a câmara de combustão, né? E o inverso também, né? Se você tem uma borboleta menor com um Venturi maior, você tem o principal entrando mais lento, né? Então, nessa semana, perguntaram para mim lá se era o Giclée de ar que fazia o principal entrar primeiro, acelerar a entrada do circuito principal. Eu falei, não, o que faz acelerar a entrada do circuito principal é o Venturi. É a pressão, é a depressão que está no Venturi, né? Ou você cria isso com uma borboleta maior ou com um Venturi menor. O que acontece? Esse carburador da Solex. Weber, eu não vou entrar nesse detalhe, porque o Weber é outros 500, a gente vai complicar. O que acontece na Solex? O mesmo circuito que sai aqui do principal, ele vem até o poço principal, que é onde alimenta o difusor lá dentro, e aqui embaixo ele tem um canal que vai sair no circuito de marcha lenta aqui, que vai sair nesses furos de progressão que estão aqui. Então,
o circuito de marcha lenta está posicionado após o circuito do principal. Então, enquanto a borboleta está fechada ou está abrindo um pouco aqui, o vácuo está aqui embaixo no motor. O motor está puxando aqui. Toda a gasolina que está passando pelo circuito de lenta está saindo por aqui, ou pelo parafuso da mistura, ou pelos furos de progressão. A partir do momento em que a gente tem aqui uma área, que você tem uma área de vazão pelo Venturi. Essa área de vazão, se a gente for olhar na fórmula da pressão, a pressão é força dividido pela área. Então a área está relacionada com a pressão. Então você tem uma área aqui. A partir do momento em que você começa a abrir essa borboleta, começa a aparecer o espaço aqui, começa a aparecer o espaço vago aqui, né? Tá aparecendo esse espaço aqui, ó. Por esse espaço está passando o ar, criando-se vácuo. Quando você está abrindo a borboleta aqui, você cria um mini Venturi aqui. Aqui está criando uma aceleração e está criando uma depressão, vamos falar assim, uma pressão contrária, falando erradamente, né? Erroneamente, uma pressão contrária. O que acontece? Quando essa pressão aqui, essa abertura da borboleta aqui, ela cria uma pressão que fica igual a do Venturi aqui, ele para de puxar combustível lá pelo circuito de lenta e passa a puxar combustível por aqui. Então ele isola o circuito de lenta e para de funcionar o circuito de lenta para funcionar só o principal. E como que isso começa a fazer isso? A relação diária entre o Venturi com a borboleta. Imagine, eu tenho uma borboleta de 30 e tenho um Venturi de 24. Eu tenho a área do Venturi de 24, que é relacionado com a área da borboleta de 30. Então eu preciso de uma abertura de borboleta aqui, até que todo esse vazio aqui que tá abrindo, todo esse espaço aqui que está aqui entre o furo e as bordas da borboleta, iguale-se à área do Venturi. Então, se eu tenho uma borboleta grande aqui embaixo, com pouca abertura aqui, eu já vou conseguir esse espaço para as pressões se igualarem. Então, borboleta grande aqui vai fazer o Venturi entrar mais cedo. Então, num carburador, que eu tenho uma borboleta de 30 e um Venturi de 24, eu preciso de uma posição aqui, para essa área de passagem se igualar à área do Venturi. Aí o principal entra. Se eu pôr uma borboleta de 32, eu preciso de menos abertura. Se eu pôr uma borboleta de 34, eu vou precisar de menos ainda. Se eu pôr uma borboleta de 40, com muito pouca abertura aqui, ó, o principal já está criando vácuo lá no principal. Então tem essa relação que a gente viu lá de 0,8 da borboleta, é uma relação, vou falar assim, básica para você sempre entrar com o carburador, com o principal, quando a borboleta estiver perto de 50% da abertura dela aqui, né? Então, se você diminui o Venturi, você reduz essa abertura, porque o Venturi é menor, você precisa de menos espaço aqui para se igualar. E se você aumenta o Venturi, você precisa de mais espaço aqui para se igualar. Então, por isso é interessante a abertura da borboleta. Quanto maior a borboleta aqui, mais rápido você consegue a área de passagem para as pressões se igualarem. Então, se você tem uma borboleta grande, o seu sistema de progressão, ele trabalha, vamos falar assim, ele vai trabalhar com o mesmo fluxo de ar. Só que no pedal lá você vai pisar menos, para você fazer o mesmo trabalho que você faria com uma borboleta de 30, né? Então eu fiz umas contas aqui para a gente ter uma ideia, mais ou menos, dessa parte que é um pouco complexa, né? Então aqui, ó, se eu estivesse usando um carburador de 30 com o Venturi de 24, que é esse daqui, Solex 30, com o Venturi aqui 24 mm, e a área do Venturi aqui, ó,
é 452,39 milímetros quadrados. Então aqui ó, a gente tem 452,39 de passagem em milímetro quadrado. E a área da borboleta aqui, estou desprezando tudo isso. Isso agora não vem em consideração essa barreira que a gente tem aqui, aquela barreira do difusor. Estou pegando o cálculo direto aqui, para ficar ilustrado, né? A gente tem aqui que a área é 30 ao quadrado π dividido por 4, vai dar 706,85. Então aqui passa ar numa área de 706,85. E o que acontece? Se a gente pegar esse valor e dividir por esse valor, a gente tem que esse valor aqui equivale a 64% desse valor aqui, né? Então, o que a gente tem aqui? Que a gente vai precisar de 64% aqui de abertura, né? Aqui seria 100% reto, assim, 100%, e aqui zero. Então, a gente vai precisar de uma abertura aqui de mais ou menos 64% para as pressões se igualarem. Então, a hora que você tiver abrindo aqui, a hora que ele chegar aqui mais ou menos nesse 64%, né, mais ou menos, estou desprezando todas as outras variáveis, você vai ter o principal trabalhando e vai ter anulação do sistema de marcha lenta, né? Aí o que acontece? Isso aqui num 30 com 24. Se a gente pegar aqui um 32 de borboleta com os mesmos 24, sem mexer. Você fez lá um Terminator, colocou 32 de borboleta e colocou o 24, não mexeu no Venturi dele. Você tem a área da borboleta aqui, ó, você aumentou a passagem aqui. Ó. Tem 804,24. Você aumentou. E se você jogar essa área aqui, essa borboleta aqui naquela fórmula que eu ensinei lá no começo da Solex, você teoricamente atinge uma rotação maior do seu motor, né? Você tem mais vazão, se as válvulas permitirem. Então você tem uma área maior. Se você pegar esse mesmo número aqui do Venturi e dividir pela área, você vai precisar de uma abertura menor, ó, 56%. Aqui era 64%, aqui já reduziu, porque a borboleta é maior. Então, com menos abertura de borboleta, eu faço a minha passagem ali de ar se igualar a essa área aqui. Então, com a borboleta de 32, com menos pedal de acelerador, você consegue fazer o principal já entrar a trabalhar, né? Então, vamos falar assim, você tem um ganho aqui, ó, de 8% aqui praticamente aqui no seu pedal, né? Você vai pisar menos para o carburador fazer a mesma função, né? E se a gente abrisse então para 34 a borboleta aqui, não dá para fazer isso aqui, né? Porque ele vai estourar aqui, né? Mas se eu tivesse um daquele Weber 32, né? Que parece com o Solex 28, e eu abrisse para 34, eu precisaria só de 49%, ó, de 64 aqui de abertura a 49 aqui. Olha o tanto que você ganha, né, de abertura de borboleta sem mexer no Venturi, né? Então, o principal aqui ele está entrando bem mais rápido do que entraria aqui no 30 comum. Aqui, ó, eu fiz a conta aqui para o Solex 30 com o Venturi 22,5, o PIC-S, que eu estou usando lá. E tem um Venturi de 397,60 milímetros quadrados, né? E ele precisa de 56% aqui de abertura da borboleta para a pressão se igualar aqui, né? Para ter a mesma área, né? Enquanto no PIC e tem 64. Então aqui, ó, por isso que você tem o Solex, o PIC-S, ele é um carburador que você sente que ele é um pouco mais rápido ali na aceleração, ali em baixa rotação. Por quê? Porque o principal entra primeiro
aqui, entre os 8% aqui, primeiro que o normal, né? Que o pique, né? Só que tem um porém, ele tem a mesma borboleta e reduziu-se o ventre. Então, você tem a mesma vazão do pique, né? Porém, você tem um estreitamento aqui do Venturi para acelerar a mistura, né? Acelerar a entrada do principal. Isso daqui, ó, ele vai cair em segurar um pouco o carro em alta rotação, né? Porque a Solex ali no manual ela fala que o mínimo aqui teria que ser 0,8, né? De Venturi, né? A relação, né? E então você está colocando um Venturi muito pequeno. Isso aqui, um 1300, com uma dupla carburação, você pode usar o 22 aqui com o 32 ou 30 aqui, que fica perfeito. Mas em um carburador, isso aqui ele fica meio restrito em alta, apesar de ficar bom em baixa, né? Aí que entra o Terminator, né? Você abre a borboleta para 32 e mantém o Venturi. Você tem o principal entrando com 56% da abertura da borboleta. É a mesma relação do pique S. Então você tem um pique S aqui, com uma borboleta maior, um Venturi maior, não restringindo a alta. Então você tem isso aqui, ó, é um carburador excelente para quem quer colocar no 1300 aí, ó, né? E aí eu fiz aqui, né, que o mais comum que o Eduardo lá da J faz, o pessoal faz, é o 32 de borboleta com o 25, né, de Venturi, né? A gente tem 61% aqui, ó, a borboleta abre 61% para ele igualar a pressão, a área do Venturi aqui, né? Então, ó, ele fica melhor do que um 30 pique normal, que aqui precisa de 64. Porém, esse 25, eu nunca testei, não sei dizer. Ele fica bom no 1500, no 1600, sim. Isso eu tenho absoluta certeza, já testei. Mas no 1300 eu não testei. Eu estou com o meu lá e não consigo terminar ele para mim testar, né? Então não sei dizer como isso aqui fica no 1300. Não sei dizer. No 1500, no 1600 é uma excelente opção. Porque até com uma borboleta maior aqui, que não consegue, mas sim, se pudesse, né? Ficaria ótimo, né? E aí, aqui, né, eu falei sobre a pressão, né, que está diretamente ligada aqui, força e área, né? Então a gente colocou aqui, vamos fazer uma analogia aqui, eu coloquei como se tivesse uma força de 1 kg aqui, exercida em cima do Venturi, né? E eu coloquei a área de um Venturi aqui de 24, né? Tem que ser 2,4 porque é em centímetro, que é o cálculo aqui da pressão, né? Então 1 kg aqui dividido pela área, né, do Venturi, a gente tem uma pressão de 0,25 kg por centímetro quadrado, né, em cima do Venturi, né? Aí se a gente diminui o Venturi, ó, você aumenta a pressão. Então por isso que o Solex Pique S, ele tem o principal entrando mais rápido, ele tem uma aceleração do ar maior, porque você aumenta a pressão nele aqui, ó, né? É pouco, mas né? E se você aumentar o Venturi para 25 sem mexer na borboleta, você tem uma menor força, uma menor pressão ali na borboleta, no Venturi, né? Fazendo o principal demorar mais para entrar. Então, se você não mexer na borboleta, aumentar o Venturi, o principal demora mais para entrar. Se você não mexer na borboleta e diminuir o Venturi, o principal entra primeiro. Se você não mexer no Venturi, aumentar a borboleta, o principal entra mais rápido. Se você não mexer no Venturi e diminuir a borboleta, o principal entra mais demorado. Então é isso que eu queria passar para vocês, né? Semana que vem a gente vai começar a calcular a giclée principal.
E tudo é relacionado. Por isso que eu quis passar o cálculo da área primeiro, porque tudo é relacionado em questão à área, né? Então, se vocês querem brincar de fazer as contas, é simples. É achar a área do Venturi, achar a área da borboleta e dividir a área do Venturi pela área da borboleta, você vai encontrar a porcentagem. Quanto maior a porcentagem, mais demorado vai ser a entrada do principal. Quanto menor a porcentagem, mais rápido vai ser a entrada do principal. Tem um porém aí. Se você extrapola muito, borboleta muito grande, num Venturi muito pequeno, coloquei uma borboleta de 40 num Venturi de 22. Você vai fazer o principal entrar muito rápido, o carro vai ficar mais gastão do que deveria. Você tem que trabalhar no circuito de marcha lenta, porque o circuito de marcha lenta ele é importante naquela fase que você está andando na estrada, com o pé leve, né? Então se você escolhe o cálculo certo, você tem certeza que até metade da borboleta você ainda está no circuito de marcha lenta, fazendo o carro economizar um pouco mais do que você talvez estaria, né, com o circuito principal, né? Então, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. A gente viu aqui, né, cálculo segundo o Solex, né, e vimos também Weber já, né? Então, próxima semana a gente vai mexer com isso aqui, ó. Cálculos do Giclês segundo a Solex e as correções aí para a mistura que a gente vai ter que fazer, né? Então, espero que tenham gostado desse vídeo e até a semana que vem.